Olá! Sabe cada curtida, cada mensagem, cada clique que a gente dá no mundo digital? Tudo isso é traduzido para uma linguagem que, no fundo, é surpreendentemente simples. É a língua que os computadores entendem. Hoje, a gente vai decodificar essa linguagem e descobrir como simples zeros e uns conseguem construir todo o nosso universo digital. Para a gente desvendar esse código todo, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos começar com a língua nativa do computador, para depois entender a lógica por trás dela. A partir daí, a gente vai ver por que foi preciso criar uns atalhos, vamos conhecer sistemas mais inteligentes e, no final, descobrir como tudo isso se transforma nas cores que a gente vê na tela. Aposto que muita gente já bateu o olho num código assim e pensou: o que é isso? Parece um enigma, né? Mas pode ter certeza que no final desta análise, o segredo por trás de códigos como este vai estar totalmente revelado. A resposta está mais perto do que parece. Para começar, então, a gente precisa aprender a falar a língua nativa de qualquer máquina digital. E essa língua é o sistema binário. É, literalmente, a base de tudo. E aqui está a simplicidade genial da coisa toda. O sistema binário não foi uma escolha aleatória, sabe? Ele espelha perfeitamente a realidade física do hardware. Um circuito pode estar ligado, que a gente representa com 1, ou desligado, que a gente representa com o 0. É a forma mais direta e pura de comunicação entre o software e a máquina. Tá, mas como é que uma sequência de uns e zeros vira um número que a gente conhece? Vamos pegar esse exemplo aí, 1001 e 1. Funciona assim, ó. Da direita para a esquerda, cada posição é uma potência de 2. O primeiro dígito é 1 vezes 2 elevado a 0, que dá 1. O próximo é 0. O terceiro é 1 vezes 2 ao quadrado, que dá 4. E por aí vai. Quando a gente soma tudo, o tal do 1001 e 1 em binário se revela como nosso bom e velho número 21. E olha que curioso, essa ideia não é de hoje não. Lá no século XVII, o matemático Gottfried Wilhelm Leibniz foi quem formalizou o sistema binário moderno. Mas o mais fascinante é que ele enxergou nisso uma representação filosófica da criação. E ele se inspirou em textos bem antigos, tipo o I Ching. Para ele, o 1 era como se fosse Deus, o 0 era o vazio, o nada, e da combinação dos dois, tudo poderia ser criado. É uma metáfora bem bonita para a computação, não acha? Então, por que o número 266 é tão importante na computação? É que os computadores gostam de agrupar esses bits em pacotinhos de 8, que a gente chama de byte. E com 8 bits, a gente tem 2 elevado a 8, ou seja, 256 combinações possíveis. Esse número se mostrou a quantidade perfeita para representar todas as letras, números e símbolos que a gente usa. Por isso, acabou virando o padrão para organizar dados. Ok, ter uns e zeros é o primeiro passo. Mas como é que um computador usa isso para, digamos, pensar ou tomar decisões? É aí que entra a gramática da computação, a lógica booleana. Então, o pulo do gato é este aqui. Lá em meados do século XIX, muito antes de existir computador, um cara chamado George Boole criou um sistema de lógica baseado só em dois conceitos, verdadeiro e falso. Décadas depois, os engenheiros perceberam que isso se encaixava como uma luva no sistema binário. Verdadeiro podia ser 1 e falso podia ser 0. Foi essa ponte que ligou a matemática abstrata com a computação prática. E com essa base, Boole definiu operações bem simples, como e, ou e não. Um tempo depois, um engenheiro genial chamado Claude Shannon mostrou como construir circuitos elétricos que faziam exatamente essas operações. Essas portas lógicas são os tijolinhos que, quando a gente combina milhares deles, permitem que um processador faça desde uma soma simples até as tarefas mais complexas que a gente possa imaginar. Bom, o binário é perfeito para as máquinas, mas para nós humanos, ele tem um probleminha. Ele é extremamente longo e repetitivo. Dá só uma olhada nisso. Isso aí é a letra A maiúscula em binário. São 8 dígitos para um único caractere. Agora, imagina um documento inteiro escrito desse jeito. Seria praticamente impossível para um programador ler, escrever ou corrigir algum erro. Ficou claro que precisava de um jeito mais compacto de representar esses dados para os humanos. E a solução veio, claro, na forma de outros sistemas numéricos. Vamos passar agora para o octal e para o hexadecimal e ver como eles resolvem esse problema, funcionando como se fossem abreviações inteligentes para o binário. Aqui a gente tem os dois principais, o sistema octal, que é de base 8, agrupa os bits de 3 em 3. Já o hexadecimal, de base 16, agrupa de 4 em 4. E como os computadores modernos trabalham com múltiplos de 4 e 8 bits, o hexadecimal se tornou o padrão.
Ele é uma representação muito mais eficiente e limpa. E a diferença no tamanho fica muito óbvia nesse gráfico. Aquela sequência binária enorme, 110101, vira o 353 em octal, e o ainda mais curto, EB em hexadecimal. É a mesmíssima informação, só que escrita de um jeito muito mais fácil para a gente ler e lembrar. Agora vamos amarrar tudo isso com o nosso dia a dia. Como é que esses sistemas que parecem tão abstratos aparecem nas tecnologias que a gente usa o tempo todo? Lembra daquela pergunta lá do começo? O código hashtag FF5733 é um número hexadecimal. Aquele símbolo de hashtag jogo da velha é só uma convenção para avisar o navegador: olha, o que vem a seguir é uma cor em hexadecimal, ok? E o que ele significa é bem simples, na verdade. O código é dividido em 3 partes. Cada uma representa a intensidade de uma cor de luz: vermelho, verde e azul, o famoso RGB. FF é o valor máximo em hexadecimal para o vermelho, que é 255. 57 é a intensidade do verde e 33 é a do azul. Quando a gente mistura essas 3 luzes, o resultado é aquela cor específica que a gente vê na tela. E o sistema octal? Onde é que ele ainda aparece? Bom, um dos lugares mais comuns é nas permissões de arquivo em sistemas como Linux ou macOS. Quem já se deparou com um comando tipo chmod 755 já viu o octal em ação. Cada um desses dígitos define as permissões para um tipo de usuário, o dono do arquivo, o grupo ao qual ele pertence e todo o resto. O número 7, que em binário é 111, significa a permissão total, ler, escrever e executar. Já o número 5, que é 101 em binário, dá permissão para ler e executar, mas não para escrever. É um jeito incrivelmente compacto e eficiente de gerenciar a segurança dos arquivos. Então, para fechar, essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. Temos o sistema binário, que é a linguagem fundamental dos circuitos, o decimal, que a gente usa na nossa matemática do dia a dia, e, por fim, o octal e o hexadecimal, que funcionam como pontes essenciais, traduzindo sequências gigantes de binário para formas que a gente consegue usar de um jeito eficiente, seja para definir cores na web ou permissões de arquivos. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? A simplicidade do binário deu origem a uma complexidade que era inimaginável. Isso faz a gente pensar: qual será o próximo bit? Qual vai ser a próxima linguagem fundamental que vai definir a próxima era da tecnologia? A resposta? Bom, a resposta ainda está sendo escrita. Obrigada por acompanhar.